Fala, povo de Deus! Está começando o CapacitaCast. O podcast com muitas histórias, entretenimento e muita informação que vai te ajudar a estar cada dia mais capacitado para vencer os perrengues do dia a dia. Eu me chamo Cleiton Lima e estarei conduzindo hoje a nave e estarei hoje com um convidado muito especial, Laino Pedroso, professor de oratória, criador do método AVT e, logicamente, palestrante. Seja bem-vindo, Laino. Obrigado, Cleiton. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Obrigado também pela oportunidade de fazer parte dos professores da instituição Capacita Já. Perfeito. Então, eu estou muito feliz de estar com você para a gente falar de um assunto tão nobre que é a comunicação. Perfeito, perfeito. Então fica ligado, curta, compartilha, se inscreva no canal e para você não perder nenhum episódio. Hoje vamos falar de um tema muito específico e muito importante: como vencer o medo de falar em público. Nós sabemos que falar em público é um dos maiores medos do mundo, né? Então nada melhor do que saber como vencer esse medo. Antes da gente entrar no tema especificamente, nós gostaríamos de fazer ter um conhecimento de quem é o Laino Pedroso. Muito bem, então eu sou o Laino Pedroso, Laino Teider Pedroso. Puxa um pouquinho mais perto. Eu sou um homem temente a Deus. Amém. Sou também professor de comunicação, professor de oratória. Sou formado em educação física. Sou pai do Richard, de 13 anos, um menino tranquilo, apesar de a gente estar passando pelos desafios da adolescência. Adolescência, né? Aí você tem que usar a comunicação. Exatamente. Com muita habilidade. Exatamente. Sou pai da Lara, também de 5 anos. Uma Lara personalidade forte. Fortíssima, é o furacão Lara. Eu brinco, Cleiton, que a Lara ela é igual a água. Ela está em todos os lugares. Então ela é onipotente e onipresente também. Está em tudo que é canto. E sou também marido da Amanda, uma mulher maravilhosa, uma mulher que sempre me ajuda, como diz a Bíblia, uma mulher auxiliadora. Perfeito. Que me ajudou em todos os meus sonhos, que me ajudou também nessa caminhada que eu estou trilhando agora da comunicação, da oratória. Apesar de fazer tempo que eu estou nessa área da comunicação oratória, mas hoje eu estou com mais propriedade, mais específico, falando sobre esse assunto. Perfeito, perfeito. E Laino, conta pra gente como é que surgiu essa paixão pela comunicação. Houve algum momento específico assim que te fez perceber a importância de trabalhar ou ser um bom comunicador? Então, Cleiton, eu vou te contar 4 pequenas histórias que se conectam e essas histórias elas vão mostrar como que eu fiz essa trajetória. Perfeito. E lá no final tem um momento específico de como eu me apaixonei pela comunicação e oratória. Maravilha, vamos lá. Então é o seguinte, a primeira história, eu ia na igreja adventista de Sétimo Dia com a minha avó Vercélia. Só que veja como que eu era. Não era um homem que tinha muito conhecimento da Bíblia, não conhecia muito ainda de Deus. E eu ia na igreja adventista por quê? Para agradar a minha avó. Sim. E para agradar a Deus. E por quê? Porque era só 30 minutos de culto. Então eu matava 2 coelhos com uma cajadada só. Entendi. Essa era a minha lógica na época. Acho que era por volta de 2007, ali, 2008. Então eu estava ali no culto com ela, era o pregador Lino, nesse dia eu lembro bem. Ele terminou a pregação e ele veio na direção da minha avó. Aí ele chegou e falou assim: Dona Vercélia, sábado a gente vai ter uma pregação aqui maravilhosa, viu um pastor tal. Eu já me encolhi no banco do lado. Disse, não, sábado não. Sábado é 2 horas de culto. Meu Deus. Aí eu já sabia que minha avó ela ia aceitar, né? E o Lino é uma pessoa maravilhosa. E aí a minha avó falou: não, eu venho no sábado e vou trazer meu neto junto. Eu já derreti no banco ali. Bom, chegou o sábado, fui com a minha avó. E lá estava o pastor, eu nunca esqueço, era um pastor carequinha assim, e estava num terno preto impecável. E ele começou a pregação, falando ali, fez toda uma introdução. E de repente ele começou uma história de 2 irmãs. E essa história foi tão envolvente que eu entrei num estado da comunicação que nós chamamos de estado de flow. É quando você entra dentro do assunto. Por exemplo, você está lendo um livro, o assunto é tão interessante que parece que você está vivendo aquilo. Entendi. E ele me levou para aquele mundo dele ali. E aquelas 2 horas pareceram 20 minutos. Quando ele terminou tudo aquilo, eu fiquei maravilhado. Eu não queria que terminasse. Valeu a pena. Foi tão bom a pregação dele que eu não queria que terminasse. Essa vez, pensando hoje em dia que eu tenho mais consciência de comunicação, foi a primeira vez que eu me encantei com a comunicação.
Entendi. Mas nessa época eu ainda era inconsciente disso, eu não tinha noção. Tá. Fui para a faculdade, na faculdade tinha um professor de filosofia que também fazia a gente entrar nesse estado de flow, porque ele explicava muito bem, fazia a gente viajar na história da filosofia. Eu gostei tanto da filosofia que foi essa época que comecei a comprar livro e a fazer leitura sobre o assunto. Entendi. Num dia, esse professor falta, entra um outro professor. Por acaso, um professor de comunicação e oratória que foi substituir esse professor. Imagina. Aí ele explicou sobre comunicação, sobre oratória, também ele fazia a gente viajar dentro da aula dele, só que aí eu entendi que existia a comunicação e oratória. Então tudo aquilo que eu tinha visto para trás que me encantou, agora tinha uma lógica. Entendi. Fiz a faculdade, quando eu fui para fazer meu TCC eu falei, agora eu já sei, tem que fazer um curso de comunicação e oratória para perder esse medo, essa fobia de falar em público. Fiz um curso na Choice de comunicação e oratória, tinha um professor lá que me marcou muito, o professor Alex, também, um exímio comunicador. Sim. Ele falou para nós um dia, eu vou vender para vocês um plano funeral. E a gente não quer comprar um plano funeral. Não, isso é o que menos a gente quer, né? A gente é imortal nessa hora. Exatamente, pensa que é. Esse professor, ele falou tão bem e nos colocou nesse estado de flow que no final eu compraria, se eu tivesse dinheiro, aquele plano. Porque ele envolveu Jesus, fez toda uma história bem elaborada. Depois desse curso, fui lá, passei na faculdade, tudo, fui bem no TCC. E aí em 2017, na metade de 2017, eu fui trabalhar na instituição chamada Lapinha, formado em Educação Física. Então, entrei na Lapinha, trabalhar como professor de Educação Física. A Lapinha, só para a gente ter conhecimento, é a maior clínica de bem-estar e saúde do mundo, ou uma das maiores do mundo. O seu Dieter me deu a oportunidade, o CEO, de eu fazer palestra toda quinta-feira. Então, durante 6 anos, toda quinta-feira eu fazia palestra na Lapinha. Entendi. No começo eu não tinha muita habilidade, então eu tremia, eu não conseguia passar toda a informação com clareza, suava a mão, eu me perdia nas palavras, eu tropeçava nas palavras, porque eu tinha feito um curso de comunicação e oratória. Foi bom, mas foi muito teórico, como todos os cursos tradicionais. Mas já me ajudou a destravar. Depois desse 1 ano eu comecei a estudar muito sobre comunicação e oratória. E aí no segundo ano eu entendi que a minha palestra que eu fazia, eu poderia ser milionário hoje e não estar nem trabalhando mais se eu tivesse abordado não atividade física e saúde, mas a palestra do sono. Entendi. Porque todo mundo dormia na minha palestra. Entendi. Então, se eu abordasse nesse primeiro ano, seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Então, como eu comecei, o pessoal muito dormia, o pessoal não tinha interesse, eu comecei a estudar. Depois que eu estudei, eu entendi como fazer uma palestra informativa, uma palestra persuasiva, envolvente, mais técnica também, trazendo as histórias para contextualizar. E nesse ponto, para você ter uma ideia, eu ganhava salário X. Depois que eu aprendi as técnicas de comunicação, eu envolvia tantas pessoas ali que as pessoas procuravam eu e a equipe para ir trabalhar com o personal para elas dentro da Lapinha. Entendi. Nós tínhamos essa oportunidade lá. E fazendo isso, o nosso salário ele dobrava. Nossa. Nós chegamos o meu chefe lá na época, ele falava assim, Laino, você tem que fazer as palestras essa semana mais informativa, não tão persuasiva, porque a gente não está conseguindo dar conta de tanto personal que nós estamos dando. Aí entra 2 fatores importantes aqui. Nós melhorávamos o nosso salário, nós melhorávamos a nossa qualidade de vida em relação financeira, mas nós conseguimos atingir o público da Lapinha, aqueles que eu conseguia convencer a fazer a parte da vivência. E essas pessoas também transformavam a vida delas. Que na Lapinha a gente tem uma rotatividade assim, as pessoas vêm esse ano e elas voltam no ano que vem. Elas falam, lá eu fiz aquela vivência, eu fiz aquela palestra, eu consegui fazer na prática aqui na Lapinha, passei por todo o processo. Quando eu saí da Lapinha eu continuei, convidei meus filhos para fazer também atividade física, meu pai, o meu sogro. Então, além de mudar a minha situação financeira, eu conseguia mudar a realidade daquelas pessoas através das palestras. Que legal. E ali eu percebi que era algo muito poderoso. Isso mexeu demais comigo e aí eu fiquei apaixonado por comunicação oratória. E a partir dali eu não parei mais de desenvolver. Então eu tenho que agradecer todas essas pessoas, né, que passaram pela minha vida, todos esses propósitos de Deus, que eu acredito que nada é por acaso. Agradecer também ao seu Dieter que confiou em mim e me deu essa tarefa tão nobre para eu conseguir também desenvolver a minha oratória. O legal é que você se desenvolveu, melhorou a questão financeira e ajudou a vida de muitas pessoas, né?
Isso que é a parte legal. Você veja a importância da comunicação bem feita, né? Você acaba transformando pessoas através de um convencimento realizado por técnicas e objetivo, né? Então, que legal. Laine, mas o que define um bom comunicador? São técnicas, maturidade ou tem algo a mais ainda? Essa pergunta é muito boa. Essa pergunta, ela é bem objetiva a resposta dela. É resultado. Sim. Um bom comunicador, ele tem resultado. Uhum. Então não adianta eu ter as melhores técnicas de oratória, eu falar de uma forma envolvente, que minha dicção é dicção clara, entonação Sim. de voz, se eu não tenho resultado. Entendi. Vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. 2018, casamento do Lucas Risseto, um colega meu lá em Colombo. Uhum. O casamento dele aconteceu em um hotel. Então eu precisava pegar um quarto de hotel para ir no casamento e depois descansar, no outro dia voltar para lá. Eu, como muito organizado que sou, deixei para os últimos dias, né, para conseguir... Bom brasileiro, essa vaga de hotel. Quando eu liguei lá, a mulher falou, infelizmente a gente não tem vaga de hotel, tal, tá muito em cima da hora. Sim. E aí eu desliguei o telefone, assim, fiquei pensando, nossa, mas eu sei as técnicas oratórias, sou persuasivo, tenho os gatilhos mentais. Liguei para ela de volta. Usei tudo que eu sabia de oratória com ela. Sim. E ela me deu um tremendo não. Contei essa história para minha mãe alguns dias depois. Assim. Minha mãe ligou para essa mulher. No outro dia minha mãe falou, olha, teu quarto é tal, lá nesse lugar. Ela conseguiu. O melhor quarto, no melhor andar, com a melhor vista. Quem era o melhor comunicador nessa situação? Eu com todas as minhas artimanhas ou a minha mãe? Tua mãe, né? Minha mãe, de forma intuitiva, pelo resultado. Aí eu vou dar só uma segurada aqui para você perguntar, Mário, mas como assim? Você com as técnicas não conseguiu e a sua mãe conseguiu? Tem um princípio da comunicação que é assim, não adianta eu ter todas as técnicas de comunicação se eu não conseguir gerar conexão entre eu e você. Isso eu aprendi trabalhando na palhaçaria, então em cursos de palhaço, workshop de palhaço e também no teatro de improviso. Sim. Que ele vai além das técnicas de comunicação. Exatamente. A conexão é a primeira coisa que você precisa gerar com a outra pessoa para você conseguir depois aplicar as técnicas. A minha mãe, obviamente, mãe. A mulher que estava do outro lado era? Mãe também. Sim. Então a mãe falou, ele vai ir da Lapa, é assim, assim, assado. Daí eles, na época eu tomava indo uma cerveja, ele vai para lá, vai voltar dirigindo. Tal. Então as mães se conectaram, as duas tinham filhos, geraram conexão. A mulher deu os pulos dela que ela podia naquele momento para tentar ajudar e conseguiu. Deu certo. Então se mede pelo resultado, né? Resultado, exatamente. A minha esposa até, ela fez um vídeo essa semana, gravou um vídeo, né, falando exatamente sobre isso. Ela falou sobre a questão da comunicação, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu sei falar em público, não tenho tanto medo assim. Mas existe uma frase, eu não sei o autor, ele diz bem assim, cuide para que sua fala seja mais interessante do que o seu silêncio. Porque tem pessoas que falando, misericórdia, amado, né? É como, uma vez foi falado, falar do Pelé, eu acho, né? Que ele, em silêncio, era um poeta, né? Se eu não me engano, né? Eu acho que foi o Romário que falou. Eu acho que foi. Que o Pelé era um poeta calado. Exatamente. Acho que foi alguma coisa muitas assim. Muitas vezes é isso que acontece, né? Pessoas que quando abrem a boca, misericórdia, pode saber que vem problema, né? Mas o medo de falar em público, Laino, é um problema comum às pessoas? Creito, ele é um problema comum, principalmente no Brasil e na nossa cultura. Porque se eu perguntar para você, Cleiton, na tua grade curricular, o jovem Cleiton, lá do ensino médio, me diga, quando que você teve um curso de comunicação e oratória? Nunca. Se eu perguntar para você na tua família, as pessoas ali da tua família, alguma vez falar assim, Cleiton, o negócio é o seguinte, hoje eu descobri um curso muito bom que vai melhorar suas habilidades e no futuro vai melhorar sua situação pessoal e também financeira. Curso de comunicação e oratória. Capaz. Então, culturalmente, nós não desenvolvemos a nossa comunicação, a nossa oratória. Exatamente. Então já é algo cultural, nós não temos esse incentivo, nem muitas vezes pelo lado da nossa família, nem muitas vezes por esse lado da escola mesmo, mas se a gente for pegar, resumindo tudo, é algo cultural mesmo do brasileiro. Entendi. Porém, nesse século XXI, as coisas já estão mudando. As pessoas estão começando a se conscientizar um pouco mais sobre a importância da comunicação, né? Tem se falado muito sobre as soft skills, habilidade de comportamento, né? E uma delas é a comunicação, né? Sim. Mas o que está por trás desse medo, Laino?
Então a gente tem que pensar no medo como, vamos pegar só o medo, assim, de forma mais pura, não só no medo de falar em público. É algo instintivo. Sim. Então toda vez que você está numa situação de perigo ou numa situação ameaçadora, o teu corpo ele vai entrar, vai acionar, na verdade, um sistema chamado sistema de luta ou fuga. Eu coloco mais um ponto aqui, luta, fuga ou paralisia. Sim. O que seria uma situação ameaçadora para nós quando você faz algo pela primeira vez? Se você nunca falou em público e alguém fala, você pode falar algumas palavras para nós? Já começa a tremer, some tudo que está na tua cabeça ali, por mais que você saiba do assunto. Exatamente. Se você for falar, você começa a tropeçar nas palavras, você fica em situação de pavor. Essa é a mesma situação que se você estiver passando numa rua e um cachorro caramelo se atrás de você. A situação é a mesma, o sistema é o mesmo. Sim. Então, o medo ele é um instinto de sobrevivência. Lionel, ele é bom ou ele é ruim? Na verdade, ele é bom. Quando controlado, ele é bom. Porque ele te mantém longe dos perigos e também te mantém longe das ameaças. Sejam elas reais ou sejam elas virtuais. Porque o medo de falar em público é algo mais virtual, né? É mais uma coisa que você tem aquele receio. Né? Você não vai subir lá em cima e alguém, vamos lá, vamos dar uma surra naquele orador ali. Não vai, dificilmente vai acontecer isso. Só se for algo mais específico, né? Onde você vai cutucar o vespeiro. Né? Mas na maioria dos casos, 99% dos casos, você vai subir, vai falar e vai ficar tudo bem. A não ser que você esteja numa tribuna lá em Brasília, daí é perigoso. Daí né? Ou se não num debate, levar uma cadeirada, né? São situações e situações. Tem esse caso também. Né? E é possível superar esse medo completamente, Laina? O medo a gente não supera. Sim. A gente controla o medo de falar em público. Então é possível controlar o medo de falar em público. Como que a gente faz assim? Isso, no caso. Dessensibilização. Exposição gradual. O que acontece? O que seria uma boa exposição gradual? Você fazer um curso de oratória. Sim. Por quê? Quando você entrar ali num curso de oratória, as pessoas vão estar com o mesmo propósito que você. Os alunos. O professor vai ser um facilitador. E você, de forma gradativa, vai subir no palco, vai conversar com as pessoas, vai contar a sua história, vai trabalhar vícios de linguagem, vai trabalhar a sua comunicação como um todo. Só que para isso você precisa de fases. Então você vai começando aos poucos, vai fazendo uma exposição aqui, uma exposição ali, dentro do curso. Gradativo. E de repente você começa a entender que aquela situação não é ameaçadora. Aquela situação é tranquila. E a partir de um certo momento, ao invés de medo de falar em público, você começa a sentir prazer em falar em público. Exatamente. E Cleito, quais que são os medos de falar em público? Que, na verdade, são crenças limitadores ou bloqueadores mentais. Um deles é o perfeccionismo. Não posso errar. Não posso errar. Eu tenho que chegar lá em cima, não posso gaguejar. Deus o livre se eu tropeçar numa palavra. Exatamente. Mas a luz não tá boa. Nossa, e o PowerPoint ele tá meio clarinho. Se você esperar a situação perfeita, a hora perfeita, o momento perfeito, você nunca vai se colocar na exposição de falar em público. Exatamente. Foi para o curso de oratório, você vai sentir medo, vai tropeçar nas palavras, vai esquecer da história que estava contando, mas aos poucos você vai moldando essa habilidade. Segundo ponto, medo do julgamento. Se a gente for fazer aqui, por exemplo, um jogo de improviso, veja como que o julgamento atrapalha a nossa vida. Vamos fazer um jogo de improviso. O que é o teatro de improviso? Para quem quer saber mais sobre teatro de improviso, eu vou deixar aqui, pode até deixar no final desse vídeo, o link dos Improváveis. Então, improviso, muito bom, né? Nossa. Improváveis vale a pena você assistir. Meu Deus. Os caras são muito bons. Então, até eu fiz um workshop algum tempo atrás com o Andrei Mosqueto, que ele é sempre convidado ali quando os Improváveis vêm para Curitiba para fazer parte da turma. Então, com ele que eu fiz um workshop de improviso. O que é o improviso? É eu fazer uma cena teatral improvisada. Entendi. Então o público dá um tema, nós aqui damos um tema e a pessoa vai contar uma história através desse tema. Vamos fazer um jogo aqui, jogo das associações. Como que vai funcionar? Eu vou falar uma palavra e você vai falar outra associado a essa que eu acabei de falar para você. Seja por exemplo, Deus quiser. Eu falo cachorro, você fala pelo, eu falo pulga, você fala dedão. Sim. Entendeu? Entendi. Então a gente vai fazer aqui o jogo das associações só para a gente entender o medo do julgamento. Sim, vamos lá. Quer começar ou quer que eu comece? Você que começa, manda de bala. Cavalo. Montaria. Cavaleiro. Mulher. Cabelo. Crina. Ao vento. Montanha.
Alpinista. Caiu. Chão. Morreu. Sepultura. Acabou. Deus. Salvação. Eterno. Vida. Bíblia. Manual. História. Jesus. Muito bem. Então aqui a gente fez uma pequena demonstração, né, sobre o improviso. Sim. E eu quero que você me conte uma coisa. Por que você em alguns momentos travou? Porque eu ficava pensando o que responder. E o que você queria responder? O certo. O certo. A melhor palavra. Sim. É como se tivesse um buraco aqui, um chão aqui, ou se tivesse com uma pá, você quer cavocar a palavra mais específica, mais top, aquela que vai dizer, nossa, olha o Cleiton, como boa, ele falou aquela palavra maravilhosa. Sim. Só que quando você está nessa situação, você já está se julgando. Aí o que eu vou falar? Será que vai ser bom o que eu vou falar? Nossa, mas será que eu vou falar uma coisa boa? Sim. Nós estamos em 2 aqui. Sim. No curso de oratória, nós estamos em 10 pessoas. Então a pessoa que está lá longe, ela já está julgando. Nossa, mas será que eu vou falar certo? Nossa, mas aquele falou a palavra que eu ia falar. Sofrendo por antecedência. Sofrendo por antecedência. Então ela já está julgando o ambiente e principalmente ela mesma. Sim. Será que eu vou ser capaz de falar uma palavra boa? Veja que o medo do julgamento, ele é um medo teu. Você se julga muito mais do que as outras pessoas. Exatamente. Estou fazendo uma palestra, uma apresentação, estou numa reunião. O que as pessoas querem saber de uma reunião? Da mensagem e o que aquela mensagem vai transformar na vida delas. Sim. Vamos pegar uma palestra. A mensagem, eu sou emissor e o que eu vou transformar na vida dessas pessoas. Sim. Você, entre aspas, é o que menos importa. É você é o emissor. Agora, se você se preocupar, não, mas será que a minha roupa tá boa? Será que eu tô falando bem? Nossa, será que eu não esqueci alguma coisa? Será que eu não tropecei nas palavras? Você que está se julgando. O público quer saber se você vai transformar a vida dele. Sim. O que você precisa nesse caso? Você precisa focar no que você tem controle. O que você tem controle? No conteúdo que você está passando. Você estudou esse conteúdo? Você sabe desse conteúdo? No planejamento para fazer essa palestra? Sim. Ensaiou para fazer essa palestra? Se preparou para fazer essa palestra? Isso você tem controle. Agora, do julgamento, você não tem controle. Entendi. Mas quem mais se julga é você mesmo. Laino, mas os outros que estão ali não estão me julgando? Eu sinto muito informar, mas se você fizer algo, as pessoas vão te julgar. E se você não fizer nada, as pessoas vão te julgar do mesmo jeito. Mas o maior juiz, o maior julgador é você mesmo. Você trava porque você fica se julgando. Sim. Um terceiro ponto, complexo de inferioridade. Ah, eu não sou capaz. Conte uma história para nós. Ah, mas eu não sei contar história. Nós somos um poço de história. Sim. O que você faz mais no dia a dia é contar história. Exatamente. E a pessoa, não, mas eu não sou capaz. Então, no curso, assim, quando a gente fala dessa questão de superar o medo, eu gosto de falar assim, você precisa da vivência mesmo. Né? Sim. Você precisa ir quebrando esses bloqueios mentais para você conseguir controlar esse medo de falar em público. Exatamente. Então você não supera o medo, você controla o medo. E o medo é necessário, né? O tempo falou aqui, imagina se eu não tivesse medo, eu colocava uma venda nos olhos e saia correndo no meio da rua, né? Então, não tenho medo de ser atropelado, então eu posso ir. Mas é perigoso, né? Mas então, assim, muita gente acredita que fazer um curso de oratória pode resolver esse medo. Isso é verdade ou existem outras formas, outros fatores em jogo? Bom, em grande parte ele resolve. Por exemplo, vamos pensar numa pessoa extrovertida e uma pessoa introvertida. Uma pessoa extrovertida é aquela pessoa que gosta de estar com a multidão, ela gosta de conversar com as pessoas, gosta de pessoas estranhas, ela gosta de socializar, então ela está em todos os meios, conversando com todo mundo. Essa pessoa pode ser tímida, dependendo da situação ela pode ser tímida. Eu digo que isso é um estado, né, a timidez. Por exemplo, no palco eu posso arrasar, eu vou lá, converso, sou extrovertido, mas se for para conversar com uma pessoa sozinha eu sou tímido. Entendi. E a pessoa introvertida? Ela pode ser na dela, não sou muito de socializar, gosto de ficar em casa, lendo meu livrinho, tocando meu violão, assistindo um filme. Mas se eu pedir para ela fazer uma palestra, sem problema. Consegue. Ela vai se planejar, vai lá e faz. Ela só é introvertida, só gosta de ficar na dela. É o caso da minha esposa. Ela pode, digamos, também ser tímida, pode ser tímida também. Ela pode arrasar no palco, a mesma ideia que eu falei anteriormente. Mas quando ela vai falar com outras pessoas numa rodinha, ela pode ficar mais quieta. Então não tem uma timidez, é normal. Então ser tímido, ser extrovertido, ser introvertido não é problema nenhum, faz parte. Isso pode ser resolvido com um curso de oratória. Entendi. Porém,
tem o tímido que ele tem fobia social. Ele até quer se expor, ele até quer conversar, mas ele fica prestando muita atenção no que as pessoas vão falar dele. Ele não consegue ter essa conversa 1 a 1 aqui. Então ela fica só na dele, não gosta de se expor. Sim. Ele, Deus o livre de fazer uma palestra, alguma coisa e falar isso para ele, fica apavorado. Então essa fobia social, essa timidez que é mais profunda, aí é o caso da terapia, é o caso de um psicólogo para conseguir desenvolver. Só o curso não consegue. Exatamente. Um segundo ponto, assim falando do curso daí de oratória, Sim. precisa ter vivência. Para você perder o medo de falar em público, você precisa vivenciar o palco, só teórico. vivenciar a situação. É possível aprender a nadar só assistindo aula no YouTube? Não. Se você não entrar na água, impossível de você aprender a nadar. Sim. Então, curso de oratória funciona? Funciona para a maioria dos casos, mas você precisa do quê? Da vivência. Então, esse curso ele precisa ser presencial, para você sentir esse ambiente. E um terceiro ponto é o autoconhecimento. No curso você precisa trabalhar primeiramente o autoconhecimento. Quem é você naquele palco? Como que você se comunica? Onde você tem mais facilidade para se comunicar? Será que é através de artigo científico que você coloca ali para dar mais credibilidade para o que você está falando? Será que você é o melhor contador de histórias? Então você conhecer você mesmo é muito importante. Entendi. Então se a gente for fazer um resumo da ópera, eu até anotei aqui, porque você falou sobre perder o medo de falar em público, então eu meio que já sei que algumas perguntas já iriam cair aqui. Então o curso de oratória ajuda. Na maioria dos casos ele vai ajudar, como a gente citou anteriormente. O curso precisa ser prático e você precisa trabalhar o autoconhecimento e não somente as técnicas de oratória, que seriam dicção, que seriam a comunicação não verbal, vícios de linguagem. Entendi. Até porque, Lionel, é muito comum, até eu fiz alguns cursos de oratória, fiz 2 ou 3, e é muito comum as pessoas trabalharem em cima de técnicas, né? Ah, como melhorar a dicção, como melhorar aquilo, como melhorar aquilo. Mas às vezes as pessoas não conseguem nem vencer seu próprio medo. Como é que vai a mesma coisa? Assim, ah não, o cara pode aprender a dirigir, fazer a carteira de habilitação, mas o cara tem medo de BR. Não vai adiantar de nada ter um conteúdo se que não pode colocar em prática devido a uma fobia, né? Então nesse caso, por isso que é interessante a pessoa aprender a perder o medo, porque depois tudo que vir como técnica vai agregar aquela pessoa que já não tem o medo, né? Ou pelo menos controlou o seu medo, né? Exatamente. Mas você criou um método específico lá, um método que é chamado AVT. Como é que ele funciona? Cleiton, então essa técnica aí, na verdade esse método que eu criei, foi especificamente para o Instituto Capacita Já. Perfeito. É o que a gente trabalha aqui todo sábado e quarta-feira com as turmas que nos procuram aí para desenvolver a comunicação oratória. Sim, sim. Como eu falei para você, o que mais desenvolveu a minha comunicação oratória, o que mais fez com que eu conseguisse gravar um vídeo para a internet, conseguisse me expor em público, não foi um curso de comunicação oratória. Sim. Foi o curso de teatro de improviso e o curso de palhaço. Você conseguiu vencer. Na verdade não foram cursos, foram workshops que eu fiz que me ajudaram a desenvolver essa habilidade. Entendi. Então não o curso de oratória especificamente. Então o AVT, o que ele vai entrar? Ele vai entrar primeiro autoconhecimento. Sim. Você se conhecer e ter uma identidade própria. Porque cada comunicador vai ter uma forma de se comunicar. Estilo. Então você não pode copiar as outras pessoas. Sim, você pode modelar, pegar as coisas boas de um comunicador, mas você copiar aquela pessoa não tem como. Tira toda a tua credibilidade e também tua naturalidade. Sim. Então, autoconhecimento. O que eu digo como identidade? Se eu falar para você assim, ó, oi! Silvio Santos. Possível, né? Então você tem que ter esse autoconhecimento para desenvolver essa identidade de comunicador. Segundo ponto que eu trabalho, vivência. Vai estar no palco, vai falar, vai contar histórias. Até aqui, no curso que eu fiz, os alunos eles ficam assustados. Eles falam, professor, mas você passa uma parte técnica ali de uns 30 minutos e 1h30 nós ficamos contando história, falando, e desenvolvendo e conversando. Falei, mas é a vivência. É isso que vai fazer com que você desenvolva. Se eu ficar aqui falando da parte técnica, a gente não vai conseguir desenvolver, perder, na verdade, esse medo de falar em público, controlar o medo de falar em público. Então é a vivência total. É como um atleta, né? Por exemplo, você vai pegar um jogador de futebol, ele vai fazer 10% de preleção ali, o restante é campo. É isso. Exatamente. Né? Então, eu acredito que essa comunicação é exatamente nesse mesmo viés, né? Exatamente. Na prática mesmo. Mas AVT.
Autoconhecimento, vivência, vivência. E daí que entram as técnicas de oratória. Entendi. Objetivo, clareza na comunicação. Entendi. Aí você vai entrar também com vícios de linguagem, comunicação não verbal, estrutura de uma mensagem. Só que tudo isso é feito de uma vez só. Sim. Então, na primeira aula, por exemplo, vou dar um exemplo para você aqui bem interessante. O Vini é um aluno que começou conosco aqui, foi sábado retrasado, nossa primeira aula. Sim, Depois da primeira aula, ele já tinha uma entrevista. Então, ele queria entrar para uma consultoria de esportes, onde ele ia vender essa consultoria para atletas. Entendi. E ele ia passar por uma seletiva. Essa seletiva era uma seletiva bem complicada, assim, porque tinha muita gente, muito concorrido. Fez a primeira aula, vícios de linguagem. Porém, nós já trabalhamos a vivência e o autoconhecimento. Entendi. O Vini fez a entrevista e eu encontrei ele na academia. Falei, Vini, aí como que foi a entrevista, tal. Daí ele me contou a história da entrevista. Sim. Falei, você já passou. Daí ele falou, como assim? Eu falei, não, você já passou, você me convenceu aqui com o que você falou. Como que você fez isso? Eu perguntei pra ele. Ele falou, Lionel, eu ia falar tudo tecnicamente, quando eles me fizeram as perguntas. Só que na verdade eu fiz diferente. Eu contei a minha história e abri meu coração. A história que começa. Não foi contra as técnicas ali? Sim. Ele até utilizou as técnicas para estruturar a história dele, claro. Mas, ele tendo aquele autoconhecimento, ele entendeu que não adiantava ser técnico. Exatamente. A pessoa que está do outro lado da mesa também bate um coração ali. Então, através da história, ele emocionou aquela pessoa que estava entrevistando e conseguiu a vaga. Então, veja, autoconhecimento, vivência e técnica, tudo englobado em um pacote só. É isso que a gente trabalha aqui no curso de comunicação e oratória do Instituto Capacita Já. É só para quem vai subir no palco, não é para a vida. É você que quer conversar num a um, quer melhorar suas negociações, eu quero vender melhor, eu quero me comunicar melhor com meu filho, com a minha esposa, com a minha família em si. Entendi. Eu quero ir melhor nas reuniões, quero apresentar melhor uma proposta. Então o curso é para tudo isso. Perfeito. Eu estava falando aí sobre a questão do autoconhecimento, estava lembrando, você vê, né, a questão da comunicação no SBT, por exemplo, a gente tem o Ratinho, e tem um jeito todo peculiar dele, né, falando meio errado, mas ele é um cara, o estilo dele é inconfundível, né, assim como era do Silvio Santos. E aí você vê também, por exemplo, agora nesse mundo online que o pessoal, nós estamos vivendo aí, nesses youtubers, e eu estava lembrando de alguns youtubers infantis que o meu filho assiste, e cada um tem até o seu jeito, o seu trejeito de falar, a sua forma, que ele é um padrão para todos os vídeos. Né? O mesmo trejeitão que ele criou ali, meio bagunçado, meio infantilizado, e é um formato que deu certo. Então, ou seja, eles usam técnicas, mas principalmente eles têm o autoconhecimento de quem são eles e não tentam copiar o outro. Isso é muito interessante. Beleza, gostei muito. E desenvolve aquela identidade dele. Exatamente. Né? Como você disse, você consegue saber quem é quem ali. Sim. Agora, acabou aquele tempo da comunicação que era assim, boa tarde, Cleiton, tudo bem? Estamos aqui para fazer essa entrevista de comunicação oratória. Sim. Isso é específico para rádio. Exatamente. Mas se eu vou me comunicar com outras pessoas, a identidade que você tem, a forma com que você se comunica, a tua identidade, ela gera conexão. Eu quero só pegar um ponto aqui, Cleiton. Por exemplo, a gente tem muito medo de errar em público. Sim. Mas o erro, às vezes aquele tropeço que você dá no meio de uma palestra, as pessoas às vezes dão uma risadinha ou outra, acham interessante. Sim. Isso gera mais conexão. Sabe por quê? Porque eles te verem como ser humano. Exatamente. Ele também erra. Ele é igual a eu que estou aqui. Sim. Então você gera mais conexão com o público. Estou falando que você tem que ser despreparado? Não. Estou falando que pode acontecer de você errar. Todo mundo e o erro é comum. Nos maiores e nos menores comunicadores, não os menores, aqueles que comunicam ainda com menos precisão, estão desenvolvendo. Então a gente não precisa ter um medo de errar. Tem que se preparar, tem que planejar, tem que conhecer o conteúdo, apesar desses 3 pontos ser pré-requisitos. Sim. Mas não pode ter medo de errar. É interessante quando você fala isso, quando a gente fala de comunicação, a gente pensa assim, palestrante, professor, advogado, que vai começar o juiz, mas a gente tem os empresários. Você vê hoje tanto micros empreendedores aí que precisam aumentar as suas vendas, tem um canal hoje, né, na mão, que é as redes sociais, mas às vezes não consegue vencer o medo de gravar um vídeo. Então olha o quanto essa pessoa está tendo um prejuízo financeiro, inclusive, pelo medo de falar para uma câmera. E muitas vezes está sozinha na loja, mas o medo de falar em público faz com que ela não venda ou não se exponha, né? É bem complexo isso.
É bem complexo a gente pensar. E até eu estava conversando com um aluno também meu aqui. Ele falou, mas é tão diferente aqui no palco, agora eu me sinto bem, mas na frente da câmera eu ainda dou uma tremida. É ambiente diferente. Sim. Se eu estou num palco é uma coisa, se eu estou na frente de uma câmera é outra coisa. Se eu estou conversando com você 1 a 1 é outra coisa. Então cada ambiente ele traz para nós uma expectativa diferente. É um novo, né? É um novo, exatamente. O novo é ameaçador, digamos assim. Sempre. Mas assim, para quem o desenvolvimento da comunicação é mais indicado hoje? Existe um perfil específico, a gente está falando de vários tipos de perfis, né? Mas um perfil específico que mais se beneficia desse aprendizado? Não existe assim um perfil específico porque nós estamos nós estamos no século dos comunicadores. Então, os youtubers, por exemplo. Os youtubers, tudo que você vai fazer hoje envolve comunicação. Quantos milhões de pessoas estão hoje, né, fazendo vídeo na internet, por aí e tudo mais. Então é a era dos comunicadores. Eu digo uma frase, eu não lembro onde que eu vi essa frase, mas ela é muito boa. A qualidade da tua vida depende da qualidade da tua comunicação. Sim. Então essa frase ela é muito interessante porque muitas vezes a comunicação não é o que você fala para o outro, mas é o que você está falando para você mesmo. Sim. O que você está falando para você hoje? Que você é capaz, que você pode, que você vai desenvolver a tua comunicação, vai vencer os teus medos? Ou quando você se comunica com você mesmo, você fica mais paralisado ainda. Você, em vez de ser o teu protagonista, teu incentivador, você é teu algoz. Aquele que te puxa para trás, você mesmo. Sim. Então, se comunicar conosco e se comunicar com os outros é importante. Então, hoje não tem, assim, um público específico. Todas as pessoas precisam melhorar a habilidade da comunicação. Exatamente. Até porque a tecnologia... Esses dias eu vi uma frase que dizia bem assim que as pessoas estão falando mais com os dedos do que com a boca. Porque é natural. Tem pessoas que têm medo de mandar áudio no WhatsApp. Porque minha voz é feia, porque a pessoa talvez não vai entender e tudo mais, e prefere escrever. Então você veja o quanto a pessoa está tendo dificuldade. E um dos grandes treinos, se você deseja ser um bom comunicador, é mandar áudio. Você analisar como está teu áudio ali. E aí essa questão da voz é interessante que veja, é o julgamento teu. É o que a gente fez naquela brincadeira das associações. Que acontece? Se você perguntar para outra pessoa, nossa, você viu o áudio que eu te mandei, minha voz é muito esquisita. A outra pessoa vai falar o quê? Não, tua voz é normal. É você que está se julgando. Exatamente. Então a gente tem uma autocrítica muito grande. O medo de errar, o medo do que o outro vai achar ou vai pensar. Né? E assim, eu vejo muito, eu trabalhava muito com adolescente, eu vejo muito que tem adolescente que tem um conhecimento gigante, só que não fala. Não se expõe. Então, no mercado, pensando nisso, Elaine, no mercado de trabalho, quem tem mais vantagens? Vamos pensar assim, existe a pessoa que tem muito conhecimento, o cara conhece tudo sobre aquele assunto, e o outro não tem tanto conhecimento, mas se comunica melhor. No mercado de trabalho, qual deles vai ter mais vantagem? Com certeza o que se comunica melhor. Você trabalhou muito com jovens, você trabalha dentro basicamente de várias empresas aqui da Lapa, já tem muita experiência, mais de 10 anos, né? Mais de 10 Bem anos. mais de 10 anos trabalhando. Vamos deixar por 10. Trabalhando com as empresas. Você nota que tem pessoas que têm menos conhecimento, menos capacidade, mas se comunicam bem e estão em cargos maiores do que aquele que tem conhecimento. Com certeza. Isso não é uma coisa interessante, assim, um comportamento interessante do mercado, mas é bem isso. Uma coisa que eu gosto assim, bastante, Cleito, até estava lendo um livro, As 16 Leis do Sucesso, do Jacob Petrie, e ele fala algo bem interessante sobre poder, que você tem um poder pessoal e também tem o poder coletivo. Quando você tem conhecimento, por exemplo, você tem um poder pessoal que é teu. Só que se você quer que algo cresça e se torne grande, uma empresa, uma indústria, a tua escola, você precisa ter esse poder coletivo. Então você precisa pegar esse conhecimento que você tem, passar para outras pessoas, convencer essas pessoas da tua ideia, para que essas pessoas disseminem a tua ideia. Então veja, a comunicação, ela é mais poderosa do que o conhecimento. Então não precisa ter conhecimento. Claro que você precisa ter conhecimento, mas não basta só ter conhecimento. Você precisa ter conhecimento e saber passar esse conhecimento. Tem uma analogia bem legal. Do que vale um baú de tesouro no fundo do mar? Não vale nada. Não vale de nada. É a pessoa que tem muito conhecimento, mas não consegue passar. Eu acho que tem
3 públicos assim que me vem na memória agora. Existe aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas não consegue se comunicar. Aquela pessoa que consegue se comunicar, mas talvez não tenha tanto conhecimento. Claro, se tiver conhecimento vai fechar o pacote. E tem aquela pessoa que tem muito conhecimento, porém ela não sabe se comunicar de uma forma assertiva. Muitas vezes ela vai expor as suas ideias por um conhecimento que ela tem, só que ela fala de uma forma agressiva ou ela impõe uma forma, a fala dela tem uma forma impositiva e ela começa a gerar problemas ainda maiores porque ela tem conhecimento, rebate uma pessoa que tem menos conhecimento, mas a forma que ela fala, ao invés de gerar um resultado, gera uma crítica. Então ela vai criando mais problemas, vai fechando portas para ela mesma. Com o curso de comunicação também dá para melhorar isso? Dá para melhorar isso através do autoconhecimento, né, que a gente tem no curso. Por quê? Porque você começa a entender como você se comunica. Às vezes você acha que se comunica tranquilamente, mas não, às vezes se comunica com agressividade. Sim. O fato de eu julgar você, acredito que você chegou atrasado hoje, se eu falar dessa forma, eu já estou te julgando, então eu já estou sendo agressivo com você, mesmo que eu use um tom de voz, acredito que você chegou atrasado hoje, eu já estou julgando, né? Eu estou fazendo uma pergunta assim que ela pode soar mal para você, e dependendo do tom de voz ainda mais. Se eu fizer só esse movimento aqui, com o olho para cima, você diz, aí, não está gostando. Sim. Então, e às vezes a pessoa automaticamente ela faz. Então, tudo isso a gente aborda no curso. Para você entender primeiro a tua comunicação. Como que você se comunica com você mesmo para depois você externalizar. Entendi. Senão você se torna mesmo um comunicador agressivo e você não percebe isso. Não, exatamente. Muitas vezes você não percebe que você está agredindo a outra pessoa. E é legal que você falou lá atrás, que você falou assim que você percebe a comunicação pelo resultado. Né? Então, ou seja, se essas pessoas, é interessante o pessoal de casa dar uma avaliada na sua comunicação e começa a perceber, se quando eu falo eu gero problema, eu preciso olhar a minha avaliação, porque não é todo mundo que é mimimi, talvez é a minha forma de falar que acaba agredindo as pessoas, não com palavras, mas com jeitos, com formas, até mesmo uma expressão corporal, né? Exatamente. E Cleiton, tem um termo que fala assim que eu discordo dele, que é o seguinte: toda a responsabilidade de uma mensagem é do comunicador. Eu discordo, também é do ouvinte. Sim. Porque se você está aí conversando comigo e eu estou aqui mexendo no meu celular, por mais que você passe a melhor informação do mundo, com a melhor clareza do mundo, se eu não estou prestando atenção em você, eu também não estou contribuindo para que essa mensagem chegue clara para mim. Exatamente. E isso também é uma comunicação agressiva. Sim. Quando eu estou aqui não estou te dando bola, né? Estou fazendo outra coisa e você está ali falando, tentando passar uma mensagem, eu tô aqui. Isso acontece muito em casa, nas famílias, acontece muito também em reuniões. Sim. Então isso é uma forma de o que você está falando para mim não importa. De uma forma subjetiva, mas eu tô basicamente te agredindo também, né? Com e aí não gera conexão, né? Não gera conexão. Não gera conexão. É bem interessante quando você fala isso, porque muitas vezes as pessoas são demitidas de empregos, de bons empregos, exatamente por isso. E a pessoa fala, mas eu não falei nada. Eu falo, mas não é o que você falou, mas é o que você fez. Né? Exatamente. É interessante isso. É muito interessante porque eu vi uma frase que fala o seguinte, que as pessoas elas são contratadas pela capacidade técnica e são demitidas pelo seu comportamento. Hoje as empresas prezam por pessoas que sabem resolver conflitos, sabem se comunicar, sabem liderar uma equipe, sabem conversar numa hora de conflito também, que não adianta, eu sou bom tecnicamente, mas a pessoa fala, aquele ali é bom tecnicamente, o cara arrasa. Mas não dá para trabalhar com ele. Pense numa pessoa que é difícil de trabalhar. Mala. As empresas não querem esse tipo de pessoa. Não. Então a gente tem que pensar muito nessa questão também. Porque vai gerar problema. Né? Vai gerar problema. Só uma questão de tempo. Exatamente. E como a comunicação hoje impacta na vida, no sucesso profissional e pessoal das pessoas? Na verdade é ela que mais impacta, né? Porque a gente está toda hora se comunicando. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, a gente está se comunicando. Então, a gente não desenvolver essa habilidade, ela vai trazer para nós conflitos, vai gerar também desentendimento de mensagem, faz com que a gente não passe uma mensagem com clareza. Exatamente. Então, ela vai afetar a sua vida pessoal, porque muitas das brigas familiares ali, quando você é casado, filho, esposa, é por quê? Porque muitas vezes a pessoa não comunicou de forma correta. Ou a outra não ouviu também de forma correta, que também ouvir é uma forma de comunicação. Exatamente. Dentro de uma empresa, se você não consegue apresentar um projeto, se você tem uma boa ideia, mas essa boa ideia não convence ninguém, Exatamente. morre essa boa ideia que podia ser uma ideia multimilionária porque você
não conseguiu expor aquilo que você tinha para expor. Entendi. Pessoal, mas chegamos num momento bem especial, chegamos agora ao Café com Dicas, então roda a vinheta. Voltamos, pessoal, então agora devidamente encafezados, voltamos para as dicas. Se a pessoa quer melhorar a sua comunicação online, por onde que ela deve começar? Quais são os primeiros passos práticos de uma pessoa para melhorar a sua fala, a sua comunicação no modo geral? Bom, os passos práticos, que eu acredito que são os mais fáceis assim, para você desenvolver a sua comunicação, perder o medo de falar em público, ser mais objetivo, ser mais claro, ter autoconhecimento. O primeiro deles é você fazer um curso de oratória. Sim. Como eu falei no início, para você vivenciar, para você estar no meio, para você sentir como que você vai atuar em um palco. E você está com pessoas ali com o mesmo propósito. E isso vai facilitar demais o desenvolvimento da tua comunicação. O segundo passo, eu gosto muito desse, é nunca negue palco. Se você tem a oportunidade de falar, alguém fala assim, você está fazendo aniversário. E alguém fala assim, discurso padrão. Nem que seja assim, pessoal, muito obrigado pela presença de todos, vocês são muito especial. E agradeço pela presença de cada um. Você já se expôs. Sim. Então nunca negue palco. Isso é muito importante. E o terceiro ponto é o seguinte. Se você tiver a possibilidade, você pode fazer o seguinte. Pegue teu celular e grave um vídeo de 1 minuto falando como foi seu dia. Sim. Por que de 1 minuto? Porque você vai trabalhar clareza, objetividade na fala. E aí você vai analisar como que eu falei tal frase. Será que eu estou sendo muito redundante? Será que eu estou tropeçando muito nas palavras? Será que eu não estou tendo muita linguagem corporal? Então você vai estudando você. Então dentro desse 1 minuto você vai analisando todos esses pontos. Como que é a tua comunicação? Será que você conseguiu ser envolvente? Será que foi legal a forma que você falou? Então você vai analisando esses pontos. Mas o mais importante é o quê? Você analisar se você é claro e objetivo no que você fala. Entendi. E você vai analisar esse vídeo sempre no outro dia. Então gravei hoje, amanhã que eu vou analisar. Porque teu senso crítico, quando você faz um vídeo, naquele primeiro momento, você vai dizer, se você pegar já o celular para você olhar, você vai dizer, mas não ficou legal isso, não ficou legal aquilo. Sim. Então no outro dia, teu senso crítico está mais tranquilo e você vai conseguir desenvolver a tua oratória. Então, fazer um curso de oratória, nunca negar palco e, se você tiver a possibilidade, gravar todos os dias um vídeo para você mesmo, falando de como foi seu dia. Perfeito. Olha, fica a dica aí, pessoal. 3 dicas extremamente valiosas. E comunicação, Laine, para a gente poder trabalhar agora para o final do podcast, comunicação ele é um dom ou ele é uma habilidade que qualquer pessoa pode desenvolver? Ela é uma habilidade, mas eu acredito que o dom existe. Sim. Porque eu digo que é uma bênção de Deus, porque tem umas pessoas que têm mais facilidade para fazer algo do que outras. Por exemplo, se a gente for pegar algo bem clássico, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. O Messi é puro talento. Sim. O Messi vai precisar treinar menos que o Cristiano Ronaldo para chegar no mesmo resultado. Exato. Mas quer dizer que o Cristiano Ronaldo não vai conseguir? Não, ele vai se esforçar mais, mas vai chegar no mesmo resultado. Mas um tem o dom, a facilidade, e o outro vai precisar de mais esforço. Entendi. Então o dom ele existe. Como a comunicação ela é uma habilidade, é possível você desenvolver ela infinitamente. Perfeito. Apesar de eu ser professor de oratória, eu estou sempre fazendo curso, sempre fazendo meus vídeos, fazendo meus exercícios para eu conseguir desenvolver cada vez mais a minha comunicação. Maravilha, maravilha. Laine, o que seria um chamado para o povo que está ouvindo a gente aí, para o pessoal que está assistindo a gente? Qual que seria um chamado à ação? O que essas pessoas deveriam fazer hoje para começar a mudança nas suas vidas? Que é o primeiro princípio de toda pessoa que quer mudar a sua vida, atitude. Você precisa ter atitude e coragem de mudar. Se você tem medo de falar em público, você tem receio de falar em público, o que você vai fazer? Você vai pegar hoje, você vai dizer, hoje eu vou fazer um curso de comunicação e oratória. Por quê? Porque eu preciso vencer o medo de falar em público. Se é em outra área que você tem medo, outra área que você quer desenvolver, atitude. Tenha atitude para você se desenvolver o máximo, profissionalmente e pessoalmente. Fica essa dica aí, pessoal, uma chinelada na cara de todos nós, né?
para que a gente possa sair da nossa zona de conforto, parar daquele vitimismo de eu não consigo, eu tenho medo. Vamos para a ação. Vamos fazer um curso de oratória, vamos fazer um curso de desenvolvimento aí, que tenha certeza que isso vai te ajudar a vencer os medos e automaticamente vai abrir um novo leque, inclusive para quem quer se expor nas redes sociais, para quem quer virar um influenciador digital ou até mesmo vender o seu produto nas redes sociais. Laino, muito obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento e dicas tão valiosas quanto essas que foram aí. E se quiser se despedir do público, chamar a eles a conhecer o seu curso de oratória, é interessante. Muito bem, então, Cleito, primeiramente eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Eu sei que tudo tem um propósito, não é por acaso que nós estamos falando aqui sobre comunicação e oratória. Não é por acaso que nasceu o Instituto Capacita Já, um instituto que tem como intuito transformar de forma real a vida das pessoas. Exatamente. Eu convido você que está aí assistindo hoje a participar do curso de comunicação e oratória. Vou fazer um convite especial aqui. Maravilha. Na próxima quarta-feira vai iniciar a segunda turma do curso de comunicação e oratória. Você, sem nenhum aviso prévio, com aviso prévio, senão vem muita gente. Com aviso prévio, pode conversar com o Cleito, mandar uma mensagem para ele. Pode colocar nos comentários embaixo também. Pode colocar nos comentários embaixo. Você pode vir assistir e vivenciar a primeira aula de comunicação e oratória da segunda turma. Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Aí você vai sentir na pele o que é realmente você fazer um curso que vai desenvolver a sua comunicação, a tua oratória e também o teu autoconhecimento. Maravilha, maravilha. Quarta-feira, dia... Não sei que dia. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá, dá uma olhadinha lá para nós. Quarta-feira, dia 9. Quarta-feira, dia 9, às 19h30 no Instituto Capacita Já. Maravilha, maravilha. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você gostou desse episódio, gostaria de conhecer mais, compartilhe com as pessoas, siga as nossas redes sociais, siga o nosso canal, se inscreva no canal e que toda quarta-feira a gente tem novas informações, sempre trazendo um convidado muito especial, assim como o Laino. Então vai ser um momento bem especial de conhecimento e crescimento, seja pessoal ou profissional. Beleza, pessoal? Ficam com Deus, até a próxima e até mais. Tchau, tchau!